Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom poder reencontrá-los todos. Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Vamos hoje dar continuidade aos estudos do Catecismo da Igreja Católica e você é nosso convidado a permanecer junto conosco, aproveitar toda essa riqueza da nossa doutrina católica que tanto nos ajuda na nossa caminhada cristã, não é verdade? Às vezes a gente fica titubeando, fraquejando na fé, porque não estudamos, porque não conhecemos, às vezes até valorizamos coisas erradas porque não sabemos o que a nossa fé católica ensina a respeito. Então você é nosso convidado a permanecer conosco, a nos acompanhar, inclusive revendo nossos temas anteriores, nossos vídeos anteriores. Basta acessar a nossa playlist no nosso canal e você vai encontrar lá todos os conteúdos que a gente já vem estudando desde o ano passado. Tá bom? Se você ainda não é inscrito, por favor, não deixe de fazê-lo. É muito bom você estar conosco. Também acione o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos semanais. Se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de dar aí o seu positivo. E a gente pede que você compartilhe esses nossos conteúdos, os nossos vídeos, com a sua rede de contatos, para que mais e mais pessoas conheçam a Deus, conheçam a fé da nossa Igreja Católica. É uma forma de você evangelizar também. Combinado? Bem, nós vamos agora à nossa vinheta e já já nós retornamos com o Catecismo da Igreja Católica. Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta e vamos iniciar fazendo a nossa oração, pedindo a luz e a graça do Espírito Santo sobre todos nós, que possamos compreender melhor a doutrina da nossa igreja, aquilo que Deus quer nos ensinar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, na aula passada nós falávamos sobre como o Espírito Santo nos revela a Jesus e nos revela ao Pai. E este Espírito, nós vamos falar sobre ele um pouco mais na aula de hoje. No parágrafo número 246, nós vamos ler que a tradição latina do Credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho, Filioque. O Concílio de Florença, em 1438, explicita: o Espírito Santo tem sua essência e seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho e procede eternamente de ambos, como de um só princípio e por uma única expiração. E uma vez que tudo que é do Pai, o Pai mesmo o deu ao seu Filho único ao gerá-lo, excetuado seu ser de Pai, esta própria processão do Espírito Santo a partir do Filho, ele a tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente. Então vejam vocês, meus caros, que quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, nós não dizemos que ele foi criado, não, tampouco dizemos que ele foi gerado, mas dizemos sim que ele teve a sua própria processão, ele procede do Pai e do Filho. Esta processão significa que desde a eternidade, assim como o Pai e o Filho existem desde toda a eternidade, este amor infinito de um para com o outro é tão grande que é personificado e é a pessoa do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então,
quando nós falamos aqui que o Espírito Santo tem sua essência e o seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho e procede eternamente de ambos, é exatamente o que significa que o Espírito Santo tem a sua origem no Pai e no Filho, quando o Pai e o Filho o expiram, de forma que ele se torna ou se revela como a terceira pessoa desta comunidade divina. Na sequência, no parágrafo número 247, meus queridos amigos, nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre este filioque e como isso se tornou um problema na vida da Igreja do Oriente e do Ocidente. Vamos ver? A afirmação do filioque não figurava no símbolo professado em 381 em Constantinopla, mas com base em uma antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão o havia já confessado dogmaticamente e em 447, antes que Roma conhecesse e recebesse, em 451, no Concílio de Calcedônia, o símbolo de 381. O uso desta fórmula no credo foi sendo admitido pouco a pouco na liturgia latina entre os séculos VIII e XI. Todavia, a introdução do filioque no símbolo niceno-constantinopolitano pela liturgia latina constitui ainda hoje um ponto de discórdia em relação às igrejas ortodoxas. Então, meus caros, vejam vocês que esta doutrina sobre o Espírito Santo, de que ele procede do Pai e do Filho, isso significa este filioque e do Filho, foi um acréscimo feito ao credo de Constantinopla, que no início tinha outra redação. Nós falávamos naquele credo que creio no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Mas no filioque nós tivemos o acréscimo da palavra e do Filho. Então, creio no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Portanto, esta inclusão desta palavra e do Filho causou um grande rebuliço, a ponto de determinar a divisão e a separação da Igreja do Oriente e da Igreja do Ocidente. Quando falamos da Igreja do Ocidente, estamos falando da Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma e o Papa, né? E a Igreja do Oriente são as igrejas que na época eram fundadas e viviam na região de Constantinopla, de Jerusalém, de Alexandria, naquela região do Oriente, e que depois acabou se separando da Igreja de Roma. Essa separação não aconteceu só por causa deste filioque. Outras coisas também contribuíram, não é? Mas foi a gota d'água, e isso então foi determinante. Muitas coisas ajudaram a essa divisão, que foi acontecendo ao longo dos anos, dos séculos, e gradativamente essa Igreja do Oriente foi se distanciando da Igreja Latina, até que romperam, não é? E hoje nós temos lá no Oriente 23 igrejas católicas do Oriente, da Igreja Ortodoxa. Então são 23. Com a Igreja Católica Apostólica Romana, somos 24 igrejas católicas. Você sabia disso? Pois é, lá no Oriente as divisões aconteceram de maneira muito mais intensa, até por conta das diversas culturas e línguas e tradições daquele povo. Bem, este concílio de Constantinopla, então, afirmou um credo, e no concílio de Toledo, no ano de 589, acrescentou no credo esta palavra e do Filho. E é o que nós rezamos ainda hoje. De fato,
O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Não poderia ser diferente, porque se não fosse assim, o Espírito Santo seria gerado como o Filho foi gerado. Então o Pai não teria um filho único, o Pai teria 2 filhos. E o Espírito Santo seria irmão de Jesus Cristo. E o que não é verdade. Jesus nos ensinou algo diferente, que ele é o Filho único do Pai. Portanto, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, ele compõe esta divina comunidade de amor. Então, esta igreja ortodoxa se separou e é muito interessante. Depois eu quero ver se eu deixo para vocês um link para você ler como é que aconteceu a história dessa divisão, como isso se sucedeu. É muito importante nós termos a convicção de que, seguindo o Papa na sua mão forte, no seu discernimento, na sua condução, nós vamos sempre estar no caminho certo. Quando a gente se separa de Roma, se separa do Papa, nós acabamos trilhando caminhos diversos que vão nos levar para longe da verdade absoluta que é Deus. E no parágrafo número 248, meus queridos amigos, nós lemos o seguinte: a tradição oriental põe primeiramente em relevo o caráter de origem primeira do Pai em relação ao Espírito. Ao confessar o Espírito como procedente do Pai, ela afirma que o Espírito procede do Pai pelo Filho. Portanto, essa é a definição da Igreja Oriental, que diz que o Espírito procede do Pai pelo Filho. Continuando, a tradição ocidental, que é a nossa tradição, a Igreja Católica Apostólica Romana, põe primeiramente em relevo a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho, afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho, filioque. Ela o afirma de forma legítima e racional, pois a ordem eterna das pessoas divinas em sua comunhão consubstancial implica não só que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio, sem princípio, mas também enquanto Pai do Filho único, que seja com ele o único princípio do qual procede o Espírito Santo. Esta legítima complementaridade, se não for radicalizada, não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado. Portanto, tudo brota da Santíssima Trindade. O Filho é gerado no Pai e o Espírito brota na expiração do Pai e do Filho, procedendo de ambos. Então, o Pai derrama o seu amor sobre as 2 outras pessoas da Santíssima Trindade e, reciprocamente, elas também fazem a mesma coisa. E este amor infinito que transita entre as pessoas é um amor que é criador, é um amor que age, é um amor que cria, que salva, que liberta, que ilumina e que santifica a todos nós. Portanto, meus caros, esta igreja do Oriente, ela brigou com a Igreja Católica, mas a gente tem uma fé muito parecida, viu? Em muitos aspectos, inclusive na questão de sacramentos, etc., nós estamos muito próximos. E a gente vê o Papa Francisco com muita frequência convidando os patriarcas dessas igrejas ortodoxas para rezar, para estarem próximos, e quem sabe essas igrejas não poderão se unir novamente, né? Vamos rezar por isso. Então, meus caros, quando a gente fala que a igreja professa que o Espírito procede do Pai e do Filho, nós estamos dizendo e reconhecendo que o Espírito é diferente do Pai e é diferente do Filho. Essas 3 pessoas, elas são intimamente próximas, ligadas, unidas, mas elas são diferentes e não tem hierarquia entre elas. Eu não posso dizer que o Pai é mais importante que o Filho, que é mais importante que o Espírito. Se fosse assim, nós não teríamos uma unidade, não é? Nós dizemos que, como o Pai e o Filho são um,
e o Espírito é o amor entre ambos, nós temos aí uma unidade perfeita na igualdade, na comunhão, na reciprocidade. Então, este Espírito Santo que brota da comunhão e do amor do Pai e do Filho, este Espírito, ele continua agindo no seio da igreja, derramado em Pentecostes, soprado por Jesus sobre os apóstolos, descido sobre Jesus no seu batismo. Nós temos aí esta presença do Espírito desde a criação do homem até os dias de hoje. Portanto, meus caros, nós temos aí na pessoa do Espírito Santo este amor-pessoa. É um amor infinito que procede e que se personifica. E o Espírito Santo, portanto, nos propõe a fazer esta comunhão também entre nós, a exemplo do que acontece na Santíssima Trindade. Que nós possamos nos deixar iluminar pelo Espírito Santo de Deus, para que também em nós ele articule e faça acontecer a unidade com a Igreja, a unidade com a Santíssima Trindade. É o que nós queríamos explicar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, mas gostaria de deixar esses textos, esses parágrafos para você reler e fazer a sua reflexão pessoal para que estes conteúdos se solidifiquem e fiquem mais claros para você, tá bom? Esperamos reencontrá-los todos em nosso próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.